Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Querem saber alguma coisa sobre o Centro de Produção do Norte da RTP ou mesmo sobre a RTP? Peguem no vosso telemóvel e liguem ao nosso próximo convidado. Quem o conhece sabe que é uma verdadeira enciclopédia. Nas fundações desta enciclopédia estão 45 anos de televisão pública, ouviram bem, 45 anos. Entrou com 21 anos como operador estagiário, com a paixão, na altura, pelo cinema e pelas tiras de banda desenhada do extinto 1º de Janeiro. Esteve 24 anos nas operações e depois fugiu para o lado da produção. Foi chefe de departamento de produção e realização, coordenador do planeamento de televisão e hoje integra a estrutura da RTP2. Um currículo que o levou a projetos tão diversos como chefiar uma equipa nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a fazer um programa no topo da Torre Eiffel e a muitas aventuras que hoje certamente partilhará connosco. Um arquiteto falhado, palavras do próprio, mas como nos confessou uma colega de jornada, um produtor fantástico e com quem temos todos muito a aprender. E hoje aqui estamos para aprender. Pedro Bessa, 65 anos, produtor de televisão, é o nosso convidado. Bom dia, Pedro. Bom dia. Olá. Bom dia. Deixem-me só dizer que depois de uma introdução destas estou tão envergonhado que é melhor ir embora. Ai, não vais nada, não vais a lado nenhum. Olha, queremos voltar ao início, quando entraste com apenas 21 anos na RTP. Tu ainda te lembras do primeiro olhar que tiveste? Lembro-me. É preciso notar que perdão, a minha mãe tinha trabalhado, ou trabalhava na altura na RTP. Era maquiadora. Olha, disso não sabia. Era maquiadora. E eu estava naquela fase, eu com 16 anos tinha estudado 25 de Abril, por isso tinha acabado o liceu, aquilo que era o 7º ano do liceu, que é o correspondente agora ao 11º ou 12º, e depois a gente tinha que se inscrever para o serviço cívico, havia um ano parado em que prestávamos serviço cívico, serviço social. E eu fui de férias para o Algarve com uma namorada, que mais me lembrei, por isso eu chumbei no serviço cívico, costumo dizer isto na brincadeira. Porque cheguei ao Algarve, não havia telemóveis, não havia nada, e quando me lembrei já tinha passado o prazo de inscrição, e por isso perdi. Chumbei no serviço cívico. Vim para cima, a minha mãe não me bateu porque eu já era crescido, mas quase, e fiquei ali um ano a navegar, exatamente, a navegar sem fazer nada, queria dinheiro, fui arranjar a maneira de trabalhar como é normal. A RTP, a RTP, a televisão, não havia outra, já não era novidade para mim. Eu entrava na RTP Porto, eu entro na RTP Porto desde os meus 4 ou 5 anos de idade, porque eu já conhecia aquelas pessoas, já conhecia mais ou menos aquilo, obviamente com o olhar de uma criança, mas ia conhecendo. Deixa-me então fazer um reparo ao nosso texto que diz 45 anos ao serviço da estação pública, bem, mas quase uma vida sim, 60 a entrar na RTP. Porto. Portanto, aquele primeiro olhar que poderia ser de deslumbramento não aconteceu. Já não era, até porque as minhas brincadeiras, eu lembro-me de ir para a casa do meu avô materno e o meu avô tinha uma litografia, por isso ele fazia, uma das coisas que fazia e eu tinha acesso, eram aqueles tradicionais calendários de parede, com aqueles números muito grandes, e uma das brincadeiras do miúdo, lembro perfeitamente, era pousar o calendário no chão, pegarem 2 cabides e pousar os cabides em cima do calendário, e os números eram botões e os cabides eram microfones. Por isso eu já brincava às televisões, por isso aquilo não era propriamente estranho. Obviamente que, entretanto, depois na adolescência comecei a fazer cinema amador, a 8mm, comecei-me a preocupar com como é que se montava, como é que se editava, não se chamava editar, era mesmo montar filmes, sonorizá-los, os filmes eram mudos, nós tínhamos que mandar os filmes para Londres, para pôr pista magnética, para depois sonorizá-los, depois não havia dinheiro, cada bobinho de 3 minutos custava uma fortuna lá e à mesada, por isso juntávamos 3 e 4 para fazer um filme, por isso aquelas aventuras já existiam. Quando venho do Algarve, da história que estava a contar, aparece no Jornal, acho que no Jornal Notícias, penso eu, um pequeno anúncio a dizer que uma empresa pública abriu concurso, tal, e eu concorri.
E foi assim, acabei por entrei eu acho que eram cerca de 2000 a concorrer para 5 vagas e eu fiquei em sexto, a 2 décimos do quinto. E nunca pensaste que ias lá ficar? Eu nunca pensei que ia lá ficar e voltei à má vida, quer dizer, sem fazer nada. Ou seja, não entraste aí nesse concurso? Não entrei nesse concurso. Entretanto, 9 meses depois, é quase o nascimento de uma criança, 9 meses depois, 9, 10 meses depois, não me lembro, recebo um telefonema da RTP, da Secretaria da RTP, a dizer, o concurso tinha sido no Porto e em Lisboa, por isso, e os concursos legalmente estão válidos por 12 meses, e entretanto recebo uma chamada telefónica a perguntar se eu ainda estava interessado no emprego, porque tinham acabado de abrir 3 vagas, 2 em Lisboa e 1 no Porto, e eu era dos aprovados, dos classificados, era o primeiro, por isso mais bem classificado. É evidente que eu disse que sim, e optei pela vaga do Porto. E foi assim. Que entraste nesta... Vim a encontrar aqueles que tinham concorrido comigo. Nessa televisão que tu encontraste da década de 70, início de 80, como é que era essa televisão? De onde é que vinham as ideias? O que é que tu te lembras de absorver dessa altura enquanto ainda estavas nas operações? Aquilo que eu vou dizer, eu acho que sucede em todas as gerações e provavelmente também sucedeu convosco e vai suceder com aqueles mais novos que vão entrar. Nós entramos e nós é que sabemos. Nós somos os maiores do mundo, sabemos tudo e os que estão lá são todos velhos e há que matá-los a todos para a gente não pagar. E a gente olha, e estes velhos nunca mais e tal. É evidente que eu chego a uma RTP muito velha mesmo. Agora, fora brincadeiras, eu quando digo velha e mal preparada, porque nós somos a primeira geração com 20 anos que entra e vamos deparar com quadros todos acima dos 40, 45 anos. Quase todos. Por isso, velhos e mal formados, pessoas que vinham, porque a televisão antes de 25 de Abril tinha algumas particularidades. Os operadores eram pessoas muito simples, mal sabiam ler e escrever, quarta classe. Politicamente, se calhar, isso interessava, não interessava a grande formação. As pessoas trabalhavam empiricamente sem perceber porque é que faziam aquilo, sem qualquer tipo de instrução. Falavam português, não dominavam sequer a língua inglesa, por isso nem sequer um simples manual técnico conseguiam ler. Por isso, a minha geração, quando entra, não só, digamos, uma lufada de ar fresco, como é ultra-revolucionário. Tudo aquilo que era standard, nós contestamos. E contestamos porque estava mal. Hoje em dia, felizmente, não é assim. E a televisão da altura era muito fácil de fazer. Provavelmente vocês vão encontrar muita gente da minha geração que vai dizer antigamente é que era difícil. Não é nada. Isso é uma grande mentira. Antigamente ligava os 2 cabos, dava imagem, ligava os 2 cabos, dava som. Bom, era isto e não era mais do que isto. Hoje temos mais passinhos. Hoje é muito complicado fazer televisão e é muito difícil fazer televisão. Primeiro, a panóplia de equipamentos é brutal, por isso tem que haver uma especialização brutal sobre cada área. Cada equipamento permite-nos uma criatividade inacreditável. E mesmo para os produtores, a situação é muito difícil. Antes era muito fácil. Só existia uma. E não havia nada. E o simples facto de uma pessoa telefonar e dizer que era a RTP, as pessoas quase que se punham dos joelhos. Que era estúpido, mas era assim. Hoje em dia não é assim. Felizmente que não é assim. Não é? E há toneladas de canais, há toneladas de concorrência, há toneladas de grandes ideias fora e dentro das estações de televisão. E consideras que essa... Olha, primeiro dizer que eu não quero romper com os meus colegas mais velhos e até já nos confessamos muito fãs da Céu, que foi nossa entrevistada na primeira temporada. Portanto, e até dissemos que há muitas pessoas muito jovens que não têm a genica nem tua nem da Céu, não têm a genica ou a forma ou a elasticidade de pensamento. Portanto, acho que a idade não é aqui sinónimo. Na tua altura talvez sim, essa parte da formação, aquilo que estás a dizer faz todo sentido. Daí agora a minha pergunta: achas que vive esta época dourada da televisão, ou pelo menos da RTP? Ai, sem sombra de dúvidas, da RTP. E da RTP Porto. Da RTP em geral e da RTP Porto. Por variedíssimas razões. Primeiro porque era fácil. Isso é logo um assunto, quer dizer, não tínhamos concorrência, por isso tudo aquilo que nós fazíamos, nem que fosse, a Céu tinha um termo muito engraçado que era pôr um cão a uivar em frente a uma câmara. Basta pôr um cão a uivar em frente a uma câmara e já tínhamos audiência. É um facto, não vamos mentir. Porque havia um deslumbramento da televisão.
Nós chegávamos a qualquer aldeia com um carro e parece que tinha chegado o príncipe das Arábias. Isto tornava o trabalho bastante mais fácil. Depois vivemos períodos muito bons, porque vivemos períodos onde efetivamente havia disponibilidade financeira, ou seja, havia investimento público na televisão, o que permitia, mal ou bem, as intenções eram boas, é evidente, de se produzir e de se fazer programas e criar ideias e arrojadas e etc. Hoje em dia não é assim. É mais difícil, é muito difícil, porque a concorrência é brutal. E nós temos partido do pressuposto que o nosso companheiro, ou o nosso adversário, passa a expressão, é pelo menos tão inteligente ou mais que nós, por isso nós não somos. E na altura não, estávamos sozinhos e eu sou o melhor da minha rua quando jogo futebol sozinho. Não é? Isso é um facto. É verdade. Agora, vivemos o período áureo. Isso não duvidem. Novelas, o princípio das novelas, dos seriados, o rock. Vou só dar um pequeno exemplo. O rock português rebenta na década de 80. Certo. E em força na cidade do Porto. O Rui Veloso, os Táxi, o Jafomega, etc. Sim. Nascem, são todos da minha geração. Eles nascem todos à mesma altura. Muitos deles eram nossos companheiros de liceu. Nós gravamos tudo. Tudo. E então gravava-se. Nós fazíamos muito. Nós, RTP? Nós, RTP Porto. Nós tocávamos muitos programas. Nós gravávamos. Nós, durante a semana, de segunda a sexta-feira, aquele estúdio A que vocês bem conhecem, que neste momento está parado, está desmantelado, trabalhava todos os dias a gravar programas. Nós não estávamos a fazer culinárias, como estávamos a fazer bailados, como estávamos a fazer clássicos, como estávamos a fazer rock. Aquilo não parava. E essa estocagem de programas depois seguia para a programação normal do Canal 1 e Canal 2. E hoje em dia não é assim. Ainda tens colegas dessa época assim, frenética, desse estúdio A, continuamente a operar, continuamente a gravar? Ainda tens colegas desta época? Ou... No Porto? Sim. Começa a ser difícil, mas temos. Temos, por exemplo, o Pedro Rotes, que vocês bem conhecem como repórter de imagem. O Pedro Rotes começou como operador de mistura, a trabalhar comigo. Estou-me a lembrar dos mais velhos. E somos dessa época. A produtora da informação, a Maria, a produtora da informação, sim. começou como anotadora e depois produtora de programas, como você. Eu ia-te perguntar precisamente, tu começaste nas operações, foste operador de mistura, mas depois acabas por transitar para a produção. Como é que essa transição aconteceu na tua vida? Eu nunca procurei, eu ia dizer, nunca procurei fazer nada. Eu nunca procurei, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isto. E eu quando chego, como vos contei, eu chego desemparelhado por isso. Eu sou o sexto elemento daquele grupo de 5. Chego e eles já estavam nas suas áreas definitivas. E eu chego e estou ali um bocado como estagiário. E eu durante os primeiros 15 dias de televisão fui repórter de imagem, no tempo de preto e branco. E não gostei nada daquilo. Posso-vos dizer que a primeira reportagem que eu fiz, que é curioso, foi onde eu hoje o Monte Aventino, ali na Praça Velasquez. O complexo de ténis do Monte Aventino. Aquela zona do complexo de ténis do Monte Aventino era um pinhal. E eu vou para lá fazer uma reportagem com um jornalista nosso colega, que também já saiu, que era o Zé Cruz, e fomos para lá fazer uma reportagem. Porquê? Porque dizia-se que era ali que ia nascer o Parque da Cidade. Imagina, o Parque da Cidade que nasceu não é nada ali. O Parque Poente da Cidade. Por exemplo, a minha primeira reportagem como NG foi ali. Não achei graça aquilo. 15 dias depois fui ter com o meu chefe e disse que não era para ti. Não era para mim, não gostava daquele trabalho. Que, à partida, qualquer rapaz ou rapariga que interessa, na altura não havia raparigas, mas qualquer rapaz queria ser operador de câmara, queria ser repórter, e queria fazer isto e não sei o que mais. E como eu nunca quis trabalhar em televisão, porque o meu sonho era ser fotógrafo, era ser fotojornalista, até pensei, porreiro, bom é ser repórter de imagem. Não achei graça aqui. Depois fui para editor. Já gostaste mais? Gostei, e na altura trabalhávamos com máquinas em que tu editavas sem ver imagens. E tu dizes como é que é possível editar sem ver imagem? Pois tu editavas a imagem como se estivesse a editar o som. Ou seja, tu só ouvias. Só ouvias? Tu só ouvias, não, tu vias quando a bobina estava a andar, mas quando paravas deixavas de ver. E por isso o corte de edição era feito na escuta. Rodavas as bobinas, é aqui,
tal. E ia editando aquilo. E era divertido. Bobines gigantes, 2 polegadas, aquilo era uma coisa. Que de vez em quando corria mal e numa bobina de 1 hora fazíamos 2 de meia, porque ele partiu da fita. E pronto. E a primeira edição que eu faço sozinho, sem o editor, ou melhor, supervisionado por um editor sénior, mas sozinho, é uma edição um bocado macabra, que foi em agosto ou setembro de 79, que é o assassinato do Ferreira Torres. Há um colega nosso que vai fazer a reportagem e eu faço uma edição fantástica, brilhante. Cheguei ao fim, disseram agora vais desmontar tudo, fazer outra vez, porque eu tinha apanhado umas imagens que o nosso colega tinha feito na morgue, com o corpo em cima da mármore, e eu achei aquilo espetacular, era esses buracos na cara, assim. Estavas a fazer cinema. Aquilo tudo, Estavas a fazer cinema. A minha santa Frankenstein. quando me disseram isso não pode ser assim, isso, ok, pronto. Agora vamos aprender a sensibilidade daquilo que pode ser mostrado. É a segunda lição. Exatamente. Não é só a técnica. Exatamente. E depois quando é que tu... Entretanto, eu acabei por ir para a mistura. Entretanto, vem a cor, estamos em 1980, vem a cor. Como vos tinha dito, os nossos colegas tinham a geração anterior à minha, pessoas já acima dos 45 e tinham grandes dificuldades de aprendizagem, não dominavam a língua inglesa, não conseguiam ler manuais, etc. E vem a cor, e há uma coisa que não tinha nada que saber, que era uma simples mesa mistura, que eram 4 botões e 4 freiras, e de repente ela fica um bocadinho mais complexa. E começam a aparecer os primeiros efeitos. E os famosos chroma keys que hoje em dia Totalmente qualquer democratizados. dia vou divulgar, e mais isto, e os 15 anos, e leis, overlay, e lança-me, o meu chefe lança-me o desafio se eu quero tomar conta daquilo. Como quem diz, mas ninguém quer, olha, vê lá se queres tu. E eu peguei naquilo e achei aquilo divertidíssimo. E nunca mais larguei aquilo. E fiz todo o resto, não sei quantos anos naquilo, depois fui progredindo na carreira, até que, de repente, fui parar a chefe técnico de produção. Largo a operação e começo a esfiar equipas. Como responsável operacional. Como responsável operacional, barra a designação. Na prática é a mesma coisa. E não houve ali um período, não sei, um ano ou 2, que eu era chefe técnico, mas nós também operávamos, não havia gente suficiente. E fazíamos, às vezes era divertido porque estava um colega nosso, chefe técnico, a esfiar a equipa, e eu como chefe técnico, ou outro qualquer, estávamos como operadores. E pronto, e fiquei ali. Entretanto, aí sim começam a surgir convites. O primeiro convite que eu tenho é do realizador, do falecido, do Adriano Nazaré. Quando falamos do Adriano Nazaré, não é o que vocês conhecem. É o Adriano Bahia Nazaré é neto dele. Por isso é o avô que me convida. Na altura ele era o responsável da realização. Deixa-me dizer para quem fica aqui um bocadinho perdido com este nome, mas por exemplo dá nome a um dos estúdios. Ao Estúdio A. Ao Estúdio A. É o Estúdio Adriano Nazaré. Exatamente, dá nome aqui no Centro de Produção do Norte. Sim, e é uma geração de 3 Nazarés. O Adriano Nazaré Júnior, filho dele, e o Adriano Bahia Nazaré, atualmente, que é aquilo que fala. Que é nosso colega. Vosso colega, como vocês conhecem. E aí surgiu o primeiro convite dele, muito diretamente, se eu queria abandonar as operações e ir para realizador. E eu disse-lhe que não. Nunca quis ser realizador, nunca achei graça nenhuma àquilo. Por uma simples razão. Eu, paralelamente à RTP, na altura era-nos permitido isso, eu trabalhava numa produtora. Foi num período do grande crescimento do mercado institucional, comercial, etc., publicitário, e começam a aparecer as produtoras, principalmente aqui no Porto, porque era onde estava a indústria toda, e etc. E eu aí era produtor-realizador, por isso eu durante 12 anos era produtor, realizador, copy, por isso eu era one-man show, ou seja, chegávamos ali, há este desafio para fazer. Bueno, eu escrevi. Fizeste assim alguma publicidade assim que ainda hoje fique na memória? Olha, lembro-me de um. Não, em termos públicos, não. Era publicidade perfeitamente vulgar, por isso. Até eu tenho dificuldade agora de me lembrar. Mas lembro-me de alguns desafios engraçados, sei lá. Lembro-me uma vez publicidade não, mas lembro-me de um institucional muito engraçado. Durante muitos anos, a produtora onde eu colaborei trabalhava de perto com a Associação de Médicos Dentistas, a Associação Profissional de Médicos Dentistas. E ainda não existia a Ordem dos Médicos Dentistas. O presidente da associação era o professor Fontes Carvalho, que veio a ser o primeiro bastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas. E nós colaborávamos com eles e eles tinham o maior congresso médico do país, que era o Congresso de Médicos Dentistas, não sei se ainda o é. Eu acho que ainda existe. E não sei se é o maior, mas era o maior. E nós tínhamos desafios interessantíssimos como montar, por exemplo, uma rede de televisão interna nos congressos, que era uma coisa muito difícil, não porque não tinha equipamentos. Hoje é fácil. Hoje é fácil e existe, e as empresas fazem, é vulgaríssimo. É preciso notar que nós falávamos em câmaras que pesavam 4 kg e hoje pegas numa DSLR da cana, uma simples câmarazinha, e fazes 30 por uma linha. E um dia, já com a Ordem dos Médicos, ele faz um desafio que é a nossa geração e a geração dos nossos pais incutiram medo às crianças de ir ao dentista. Ir ao dentista é um terror. Toda a gente tinha medo de ir ao dentista. E então a Ordem resolve criar um projeto que era O Dentista é Meu Amigo. E pede-me para eu desenvolver um filme para distribuir nas escolas primárias, por isso as escolas de ensino básico do país. Epá, tem que ser uma historinha muito linear, sem segundas leituras, uma coisinha muito simples. E eu lá criei a historinha de uns miúdos que estão no ensino secundário, ou básico, o antigo ensino preparatório, não sei como é que se chama agora. Acho que se chama segundo ciclo. O segundo ciclo. E então há um dos miúdos que sai da escola, tem uma dor de dentes, então há uma amiga que é mais velha e resolve levá-lo a um dentista amigo dela, pronto, e a história desenvolve-se aí. E depois foi muito engraçado porque eu fiz tudo sozinho. Contratei a equipa, mas depois fiz tudo sozinho. Chamada produção, o que erradamente hoje se diz a produção da locação, que é uma coisa escandalosa. Arrepio-me quando ouço esse termo, porque locação em português nós não alugamos nada. Quer dizer, locação, vocês já ouviram, sou produtor de locação, vou fazer locação. Locação vem do inglês do location, que é a coisa mais estúpida. A terminologia que nós usávamos na minha época era a francesa. Por isso o que se faz é reparage, ou a escolha de locais. Mas pronto, fui eu que a fiz, depois os contactos, a escola, tudo sozinho. Depois tinha que arranjar um casting. É preciso arranjar gente. E depois o orçamento não dava para andar a contratar atores. Arranjei uma sala de dentista, arranjei tudo. Eu precisava de um dentista. O dentista é um colega nosso que está hoje, que é jornalista da SIC, não vou dizer o nome dele. A ajudante do dentista é um colega nosso que vocês conhecem muito bem, chamada Sónia Araújo, etc. E fizemos o filme, mas depois tínhamos de ter um happy ending. Era preciso uma música, uma brincadeira. E então eu vou buscar a música a quem? A quem é que eu vou pedir a música? A um colega que vocês também conhecem, que não é nada mais, nada menos que músico dos Trabalhadores do Comércio. O Miguel. O Miguel Cerqueiro. O Miguel Cerqueiro. E é gravado no estúdio dele e fizemos aquela adega toda e um dia posso-vos mostrar o vídeo. E houve pelo menos alguns meninos que deixaram de ter medo de ir ao dentista. Eu espero bem que sim. Eles, pelo menos no filme, terminam todos na piscina a nadar e a saltar, a ter aulas de natação. História incrível. Pedro, depois, estávamos ainda a falar da passagem para a produção, em 2003. Esse convite para realizador eu não quis. Entretanto, há um colega nosso, jornalista, que vocês não tiveram o prazer de conhecer, que é o arquiteto Castro Ligueira, um homem fantástico, com umas ideias muitíssimo à frente. Eu não sei se a Céu falou dele. Sim. Não só a Céu, mas nós... A Céu e ele era aquilo que se chama dizer o amor-ódio. Estavam sempre os dois a discutir, mas depois não viviam um sem o outro. Ele teve muitos anos como jornalista, depois passou a ser o responsável da realização de informação, depois pela sua formação de arquiteto acabou por ir esfiar aquilo que na altura nós dizíamos as artes visuais e cenografia, que hoje na gíria moderna e correta será a direção de arte, e depois acaba por ir parar esfiar a produção e realização. A produção, porque a realização estupidamente estava colocada noutra direção. E é aí que ele começa a forçar que eu transitasse para os programas, para a direção de programas. Por uma simples razão, ele dizia uma coisa que era verdade, já na altura, e voltando à nossa conversa prévia dos centros de formação, foi uma conversa em off, já se sentia a falta de formação. E então ele queria à força que alguém da área de operações transitasse para a direção de programas para poder fazer a ponte e fazer ali um link que fosse importante. Eu recuso a primeira vez, recuso a segunda vez, até que a terceira vez eu estava de férias em
na Madeira, não, mais concretamente em Porto Santo. A minha filha era pequenina e eu ia para Porto Santo e fazia férias em setembro, e recebo um telefonema de um administrador na altura, e diz-me: tá bom, está de férias, estou, então, olha, eu estou a ligar, quando é que se apresenta ao serviço? Só em outubro. Olha, eu estou farto de aturar o seu chefe, fazer-me queixa, a dizer que já dá farto de o convidar e não quer, e não sei o quê, não sei mais. E como eu não estou para aturar, é assim. Em outubro, quando se apresentar, apresenta-se na direção do programa, está passado, está transportado ou está transferido para a direção de programas compulsivamente. E depois, ao fim de 15 dias, telefona-me, se gostar, fica. Se não gostar, eu deixo voltar. Amigos na mesma. Amigos na mesma e volto para onde estava. Por isso a minha passagem foi assim, de pistola apontada, uma pistola simpática, florida e bem cheirosa. É evidente que foi, nunca mais voltei. E alguma vez te arrependeste da transição? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque fui aprender tudo aquilo que não sabia. E tudo aquilo que eu julgava que sabia. Depois há isso. Os operadores acham que a produção é uma coisa, os produtores acham que a operação é outra coisa. Esta falta de comunicação é terrivelmente má. Por isso eu fui para a produção e aprendi mais, se calhar, aquilo que provavelmente poderei ter ensinado. Muito bem. Da produção, estiveste envolvido em vários projetos. Nós pedimos-te num questionário prévio que indicasse alguns. Tu falaste nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, nos Juntos pela Madeira, a propósito das cheias na Madeira em março de 2010. Porquê é que estes projetos em concreto te marcaram? Assim, eu tenho uma péssima memória para datas. Por isso é que recorreste agora a folhinha que ouvimos a desdobrar é do Pedro Bessa. Ele, pronto, está a consultar aquilo que nos respondeu. Eu tenho uma péssima memória para datas e depois baralho tudo. E a minha mulher está sempre a dizer: não, isso foi antes, não, isso foi depois. Para mim foi tudo alto. Porque eu sou daquele que assim, não está para trás, para trás, ficou, já não interessa. São parentes, há aquela velha frase: o meu tempo. Não, o meu tempo, o nosso tempo é hoje. Concordo. Pronto. Não é ontem. Ontem já morreu. Vocês fizeram aquelas perguntas e é evidente que eu posso ir buscar as minhas cábulas. Eu tenho um cuidado de ter cábulas para tudo, precisamente por causa disso. E lembrei-me disso. Vocês perguntam uma que tivesse ficado, digamos, na memória em termos positivos e uma negativa. Eu acho que tive a sorte, lá está o período áureo da RTP e da RTP Porto, eu fiz tudo. Então nas operações, desde o desporto aos campeonatos do mundo, eu fiz tudo. Teatros, fiz mil e uma coisa. Por exemplo, no São João, eu fiz duas peças no Teatro Nacional de São João, fabulosas. Fiz quer a Noite de Reis, quer o Dom Duarte do Shakespeare, uma para a RTP com um fabuloso realizador que nós tínhamos, o Dom Lisboa, já faleceu, e outra para o próprio hospital, para o próprio Teatro Nacional. Era o diretor do Nacional, o Ricardo Paes. Por isso eu fiz tudo. Agora, para me lembrar, sim, duas que tivessem dado uma pica pela positiva e pela negativa, eu citei-os no caso de Juntos pela Madeira, porque efetivamente não foi pelo trabalho, chegar lá, pronto, ok, aqueles velhos problemas, estávamos a pensar ir para um sítio, que era para o teatro no centro do Funchal, depois não podia, estava com lama até à primeira ordem, fomos para o estúdio da RTP, inventaram um cenário, isso é trivial. Agora, é violento tu chegares a uma cidade que conheces, que é o Funchal, e depois conheces de uma forma idílica de férias, e de repente tens uma cidade completamente destruída, onde a lama está pelos joelhos no centro da cidade. No centro, ali, à frente da catedral, é impressionante, está tudo destruído. E aí é pesado, é difícil. Emocionalmente foi difícil esse trabalho. Foi complicado. Pela positiva, havia motas. Eu acho que vos citei o caso que é da Torre. Da Torre Eiffel e dos Jogos Olímpicos. Sim. A Torre Eiffel, porque a Torre Eiffel é uma daquelas loucuras, isto agora parafraseando a Céu, é uma daquelas vibes de loucura do nosso chefe na altura, do Castro Ribeiro. Castro Ribeiro já não tinha mais. Ele era muito criativo. E diz assim: bom, era um programa no topo da Torre Eiffel. Tanto é que nessa reunião, a Céu estava presente, nós chegamos a dizer: olha, bom, era um programa na Lua, já agora. Para ele era tudo fácil, não é? E fizemos. Com muita dificuldade, mas fizemos.
E o mais incrível é que nunca se tinha feito um programa em direto da TOF. Eu lembro-me da reunião que tive em Paris, eu e o Castro Ver, com uma das administradoras da Sociedade Torref, em que a senhora, muito gorda, não se chamava Carlota, mas é muito gorda, isto também é uma piada. Isto é também uma que vem ao nosso off. Exato. É que me perdoem as Carlotas. A senhora, a única coisa que a senhora fazia era esticar o dedo e apontar para a nossa cara e dizer: José de Fuma, senhor, José de Fuma, senhor. Estás louco? Não dizia mais nada, não dizia mais nada. Mas conseguimos. E fizemos. E está gravado e está no arquivo. E quando acabou, descemos da torre e cá embaixo tínhamos a administração da Sociedade Torre Eiffel para nos analisar e dizer que estavam sempre à disposição da RTP. Isto foi uma vitória fantástica e deu uma pica louca. De tal maneira, deixem-vos dizer que nós, no Portugal no Coração, e é disso que estamos a falar, quando fazemos no estrangeiro, nós fazemos 3 vezes por ano, fevereiro, que era o aniversário do programa, 10 de junho, Dia das Comunidades. Dia das Comunidades, e geralmente acompanhávamos a cidade onde estava o Presidente da República. E depois começámos a fazer em dezembro, no Natal. Tanto é que fomos 2 vezes, acho que fomos 2 vezes para a Suíça, já não lembro. Quem trabalhava normalmente connosco era a BCE. O que é a BCE? É a Broadcasting Center Europe, que, digamos, é a empresa de meios operacionais da RTL, da Rádio Televisão Luxemburgo. Eles estão divididos, digamos, em 2 empresas, a RTL e depois a sua congênere BCE, com os meios. E ainda há pouco tempo, no Facebook da RTL, eles criaram uns vídeos muito pequeninos de funcionários da RTL, onde eles fazem perguntas pré-estabelecidas, 3 ou 4 perguntas. E uma delas era o diretor de produção da RTL e perguntam-lhe qual o programa, digamos, referência. E ele diz: um programa que fizemos no topo da Torre. Esse programa foi connosco, o RTP, isso parece que não. Dá brilho ao que é o Sabes que é muito marcante. Sabes o que te digo, Delfina? Não podemos deixar o Pedro sair da RTP sem voltar pela segunda vez ao topo da Torre Eiffel. E vamos nós fazer lá um programa. Ao desafio. Porque melhor do que um programa são 2. Mas agora, para vos criar mais água na boca, a Torre Eiffel era um dos pequenos detalhes, porque nós em fevereiro íamos sempre para a Câmara Municipal de Paris, para o Salão Nobre. Mas eu aí já filmei. Pronto. Aí estamos empatados. Mas também fomos a primeira estação de televisão a fazer direto de lá. Ok, na era normal eles gravarem, mas eles tinham medo dos diretos por causa dos atentados. Sempre tiveram. Certo. Na Câmara Municipal de Paris é preciso notar que nós, quando começámos a ir para lá, o Presidente da Câmara de Paris era o Sr. Delanoë. Nós fomos sempre para lá a custo zero. Sempre, eu consegui sempre requisitar aquela sala a custo zero. E porquê? Porque eram eleições autárquicas e eu, exatamente, eu precisava de 1 milhão de votos dos portugueses, por isso negociamos. Depois era a candidatura de Paris aos Jogos Olímpicos e negociamos. Depois não sei o que mais e negociamos. E o convidado, infelizmente, nunca era ele que estava ocupado, era a número 2 dele, que é hoje a Presidente da Câmara, que é... tive agora uma branca... Mas posso consultar. Também não me estou a lembrar. Branca. Madame Hidalgo. Pronto. Que era a número 2, que é hoje a Presidente da Câmara de Paris. E era fantástica aquela sala. Eu acho que tenho gravado num pequeno vídeo a entrada da CEU na sala da primeira vez. Eu já lá estava a montar aquela bodega toda com a equipa. É muito bonita, é toda dourada. Sim, estás a ver, eu nunca lá estive, temos que voltar lá. Pronto, temos que voltar. Tenho que voltar, eu vou convosco. Vamos fazer um aperta-mão. Vamos dizer uma coisa que vocês não sabem. É num Portugal no Coração, na Câmara Municipal de Paris, que pela primeira vez em público, o Tony Carreira canta com o filho mais velho. A primeira apresentação pública dos 2 é feita na Câmara de Paris. Olha, desculpa, só para não esquecer, os Jogos Olímpicos em Barcelona. Os Jogos Olímpicos é totalmente diferente. Aos Jogos Olímpicos em Barcelona, geralmente é constituída uma empresa para o evento chamada RTO, Rádio Televisão Olímpica, com base na televisão espanhola, requisitam todos os meios, mas alguns requisitaram. Nós tínhamos acabado de receber 3 carros de exteriores, 2 em Lisboa e 1 no Porto. Vocês conhecem um dos carros já transformado, que é o 4K. Na altura estamos na televisão analógica. E a Rádio Televisão Olímpica requisita à RTP os 2 carros de exteriores com respectivas tripulações. E os carros seguem. À última hora, o que é que acontece? Nos Jogos Olímpicos há sempre uma modalidade de apresentação. E os espanhóis, e bem,
colocam como modalidade de apresentação o hóquei em patins, que não é uma modalidade olímpica. Só que isto já é digamos, com todo o processo a decorrer. Estão esgotados todos os meios. E então chega ao Porto eu sou chamado ao nosso chefe da altura, e eu estava nas operações, e ele diz-me, olha, a Rádio Televisão Olímpica já não consegue segurar o hóquei em patins, entregou diretamente à televisão espanhola, no fundo era quase a mesma coisa, mas pronto, entregou à televisão espanhola, só que a televisão espanhola já não tem equipamentos. E perguntou à RTP se ainda poderia ceder mais um carro. Resta o carro do Porto, por isso o carro do Porto vai seguir para Barcelona, mas a equipa é toda espanhola. E eles a única coisa que pedem é um técnico eletrónico, para qualquer avaria, o motorista, todo ao caminhão, e como eles não conhecem a mesa de mistura que está lá colocada, pediram à última hora se pode ir no misturador, e eu na altura já era chefe técnico, então perguntam-me, queres ir tu? Não te importas dele? Não tem problema nenhum. Vamos viver a história nos 25º Jogos. Quando eu chego a Barcelona, por isso nós íamos fazer os jogos em Reus. Reus fica mais ou menos a 80, 90 km a sul de Barcelona. Chego a Barcelona, todas as credenciais que eu levava foram novamente refeitas, porque eles também tinham muito medo dos atentados, etc. E lá vou eu para Reus. Chego a Reus e há um produtor que está destacado, um produtor da televisão espanhola, que está destacado para aquele evento, e um chefe técnico. Pronto, lá me apresentam as pessoas, conversa aqui, conversa lá, e de repente o produtor, que eu não estou aqui a lembrar do nome dele, que depois veio a ser o diretor de programas infantis da televisão espanhola, infelizmente já falecido, está a ver o meu currículo e diz assim, peraí, mas eu tenho aqui indicação que tu és chefe técnico. Eu sou, mas também eu venho de operador, estou aqui na função de operador. Não. Então eu vou dispensar o chefe técnico da TVE, preciso dele do outro lado, ficas tu a esfiar a equipa. E de repente eu deparo-me a esfiar uma equipa da televisão espanhola, inclusive com 2 ou 3 séniores de topo, não é? Quer dizer, eu fico ali um bocadinho aflito, e na própria nem espanhol falo, por isso eles todos que por acaso foi fácil, porque estávamos em Barcelona e o único que safava era eu, porque os catalães recusavam-se a falar castelhano com eles. Era tudo em inglês? Não, com eles eu falava em português, ou em portunhol, e eles em castelhano, mas depois na rua os catalães só se dirigiam aos castelhanos em catalão, e comigo falavam em castelhano. Então eu chegava a ser o tradutor, aquela coisa surreal, aquelas guerrinhas dele. E foi um período fenomenal. Foi de tal maneira bom, porque o hóquei em patins termina 3 ou 4 dias antes do encerramento dos Jogos. E eu tinha voo para o Porto. E pensei, como é que é, por 3 ou 4 dias eu quero ficar aqui. Porque quero ver tudo. Não, é que ainda para mais o livre trânsito que nós tínhamos de comunicação social, tu circulavas na cidade de Barcelona, de comboio, de autocarro, sem pagar nada. Tu apresentavas o cartão e era sem pagar nada. Eu todos os dias de manhã metia-me no comboio rápido, ia para Barcelona, passava a manhã toda em Barcelona, almoçava em Barcelona, apanhava uma caminhoneta de propósito de Jogos Olímpicos que me traziam outra vez a Reus, e depois o resto da tarde tínhamos transmissões. E eu disse, eu vou ficar aqui. Liguei para o Porto, pedi ao meu chefe se me dava aqueles dias, e ele disse que sim. Agora havia o problema de trocar os voos. Lá vou eu, por uma fila monstruosa, e lá consegui trocar o voo não direto, tinha que fazer Barcelona-Paris, Paris-Porto, mas lá consegui. E agora havia o problema de que eu vou dormir, porque tinha acabado o alojamento. Nós tínhamos um colega da delegação de Viseu, que já não está connosco, não está connosco na RTP, está a vir, graças a Deus, e disse, eu posso ir dormir no teu quarto? Se claro, vens dormir no quarto, não há problema nenhum. Passado 1 ou 2 horas, vem esse produtor da televisão espanhola ter comigo, Flávio, já soube que trocaste voos, já sei que se passa isto, e sei que vais dormir ao quarto de um colega teu. Não vais. A televisão espanhola tinha um quarto para ti, e dá-me um quarto fabuloso no hotel de 5 estrelas, uma coisa. Por isso, nos últimos 3 dias são literalmente férias a assistir ao encerramento dos Jogos. Será que isto são coisas que só se passam em 1992 ou hoje, em 2024, também podem acontecer? Acontecem? Olha, agora vamos chegar aqui a um momento, e ainda bem que já falaste destes 3 projetos gigantes e partilhaste connosco estas histórias. Nós desafiamos alguém que já foi nomeado nesta entrevista
Céu Tavares Pinto, para te colocar uma questão. Ela que te conhece melhor que nós, certamente, e que muitos colegas com quem ainda trabalhas. Olá a todos, em especial ao meu amigo Pedro Bessa, dos melhores profissionais de televisão com quem eu trabalhei, companheiro de muitos projetos, de muitas alegrias e de algumas aflições. Pedro, de todos os projetos em que estiveste envolvido, e são muitos, qual foi o mais difícil de concretizar? É difícil nomear porque cada qual está inserido num momento certo. E às vezes eu posso estar a nomear um que foi o mais difícil e eu vou muito mais complicado. Mas já agora que é seu que faz a questão, eu vou lembrar o primeiro Portugal no Coração que fizemos em Paris. O primeiro programa no estrangeiro. Que foi extremamente difícil, porque era tudo novo para nós. Absolutamente tudo novo para nós. Ela era a coordenadora de conteúdos da equipa de Portugal no Coração e eu estava com a logística, com a produção logística e era tudo novo. Estávamos num território estrangeiro, estávamos a trabalhar com pessoas de outra nacionalidade, com outras regras, sem apoio nenhum, por isso nós não tínhamos a logística e foi muito as comunicações com Portugal, fazer diretos, os intervalos, tudo, o carro exterior, os gajos não nos entendiam. Bom, aquilo foi uma tensão de tal maneira, mas de tal maneira que quando o programa terminou, eu e o Céu estávamos em bastidores os dois sozinhos e estamos os dois literalmente a chorar. A carga de nervos era tal, por isso provavelmente foi mais difícil. Ainda hoje esse programa vê-se que é emocionante para os dois, porque os dois nos falam desse programa nesta entrevista e falam como tu estás agora, emocionado, porque quem vive as coisas intensamente só assim pode ficar a recordá-las, porque ainda se sente. Deixa-me só lembrar quem nos está a ouvir que se quiser conhecer melhor a Céu, podem ouvir o episódio 1 da primeira temporada. E hoje estamos a conhecer Pedro Bessa, 45 anos, que já nos foi corrigido, 60 anos da RTP, assim sim, 60 anos da RTP. Pronto, 45 remunerados. Exato. Pedro, atualmente estás na RTP2. O que é que tu fazes na RTP2? Ora, aí é aquela pergunta que eu não queria que me fizessem. E eu explico porquê. Eu vou parar a RTP2. Vocês perceberam que nós tivemos uma alteração estrutural, ou estamos a ter neste preciso momento, com a criação de direções temáticas. Certo. Direção para isto, direção. Por isso vamos recuar um ano antes da existência destas direções temáticas. Por isso cada canal tratava dos temas do seu próprio canal. Não é? A RTP2, porque está estatutariamente incumbida das chamadas artes de palco. Teatro, bailado, etc. Que era uma das coisas que nós desenvolvíamos e deixamos agora de desenvolver, ou seja, a RTP2 limitou-se agora a ser um mero comprador. Eu quero isto, compra ou manda fazer. Não é? Quando éramos nós a produzir. Exato, a produzir, nunca somos nós a produzir, são sempre vocês, a direção de produção, que produzem a nosso pedido. Mas de qualquer maneira, eu durante estes anos todos acabei por fazer aquele papel de porto-delegado, ou seja, vamos fazer este concerto assim assado. Ok, compete-nos a nós fazer os contratos, tratar do contrato de direitos, das assistências de direitos, etc. E depois passamos a bola, como costuma dizer, para vocês, direção de produção, para a execução. Mas é só acompanhar para ver se vocês estão a seguir o caderno de cargos que foi pedido. Por isso tem sido o que eu tenho feito ao longo destes anos. Por exemplo, o famoso Festival ao Largo, desde o início, nós começamos a fazer aquilo em 2015, talvez, 16, não sei, que é um projeto que foi sempre, ele seguiu. A partir de agora não sei, a partir de agora estou um bocadinho de férias, porque ainda não estamos ali todos, o que é que vamos fazer? Como esta reestruturação, não é? Por áreas. Ok. Tens 65 anos, já aqui dissemos. A caminho dos 66. A caminho dos 66, e também já dissemos que a idade não é sinónimo de nada. Não tem que ser. Continuas no ativo. Eu pergunto, qual é o sonho que ainda tens por cumprir na RTP
tendo em conta, lá está, que os sonhos não têm idade e não têm lugar? Eu não sei se tenho algum sonho por cumprir na RTP. Se calhar o meu sonho não é propriamente pessoal. Eu gostava de ver a RTP. Nós estamos a passar um período. Não somos nós a RTP. Eu acho que a televisão está a passar um período mau. Está em, parafraseando a Liza Minnelli no Cabaré, está em pura e divina decadência. Mas, e vai viver mal, vai piorar. Eu sou daqueles que penso que a televisão vai piorar, vai ainda cair mais, mas depois recupera. É aquela velha história. Cíclico. Não é aquela velha história. A rádio, quando apareceu, se vocês falarem com os vossos avózinhos, ouvias a rádio apareceu, coitadinho do teatro que vai desaparecer. É mentira, não acabou nada. Depois, meu Deus, apareceu o vídeo e vai matar a rádio. Lembram-se da canção? Do vídeo Kill the Radio Star. O Tanas, como diz. Não matou nada. No Hotel Califórnia. Agora, se vocês falarem com uma parte das pessoas, os blogs, as redes sociais, os TikToks, vão matar? Não vão matar nada. Agora, há uma queda. Está a haver uma queda. Acima de tudo, está a haver uma queda de criatividade, de coragem e, obviamente, financeira. Isso, acima de tudo, porque hoje em dia é tudo muito caro. E está só a optar por situações baratas e, no meu entender, criativamente e intelectualmente, desculpem-me o termo muito brejeiro, mas foleiras. É os reality shows, a própria novela. Eu aconselho-vos a ver, mais um parênteses, isto nunca mais acaba. Nos anos 80 a BBC fez uma série de programas que eu por acaso tenho gravadas em velhas cassetes ainda, acho que já tenho em CD pelo menos, e posso-vos mostrar que é TV A Caixa que Mudou o Mundo. TV A Caixa que Mudou o Mundo é um estudo muito sério e muito engraçado da história da televisão desde os anos 40 até na altura aos anos 80. E efetivamente a novela teve a sua linguagem e a sua época áurea nos anos 70 e 80. Hoje em dia, e vocês veem a concorrência, o caso da SIC e da TV a apostarem nas novelas, a RTP abandonou o projeto de novela. E eu acho que abandonou bem. Acho que está a seguir pelo caminho correto, que é o seriado. Para mim, neste momento, o top em televisão são as séries. Em Portugal é um mercado completamente novo. E vocês estão a ver que a RTP aposta forte nas séries. Certo. Umas muito más, infelizmente, e outras já muito boas. Muito boas. Por isso o meu sonho é ver outra vez a RTP a subir. Eu, por momentos, pensava... Até para vocês terem o amanhã, pelo menos igual ao meu passado. Na estação pública. E eu até pensava que ias dizer que agora o teu sonho era levar-nos ao topo da Torre Eiffel a fazer um programa. Podia passar por aí. Eu não vou. Vamos ser honestos. Eu estou no fim de carreira, não é? Eu já podia ter terminado a minha carreira se quisesse. Já tenho anos suficientes de trabalho e de idade. Não faço intenções de o fazer, mas eu acho que é a altura de vocês, que são mais novos, serem vocês agora a fazê-lo. Se quiserem, eu posso estar aqui para ajudar, mas não faz sentido ser eu agora a liderar o que é que seja. Quando te reformares, vais-te reformar da RTP ou da televisão? Eu acho que vou reformar da televisão. Enquanto profissional, vou-me reformar mesmo da televisão. Não como espectador, mas a foco mesmo. Acho que chega. É? Acho que sim. Quer dizer, não sei. É difícil dizer. Eu acho que quando voltares à Torre Eiffel que ainda vais mudar de ideias, mas pronto. Olha, Pedro, e agora vamos àquela parte, vamos respirar fundo mesmo, e vamos àquela parte que é uma ronda final de perguntas mais rápidas. Esta é a pergunta 1000 ciclos. Qual o teu guilty pleasure televisivo? Eu acho que são os feriados. Eu devoro as séries, estão nos diversos canais, nas Fox, agora não se chama Fox, o nome é Star, não sei o quê, TV, não sei quantas, não sei quais. E depois a minha mulher desespera-se porque eu vejo o mesmo episódio 1000 vezes. Eu estou sempre a ver as mesmas. Já não o viste. Vejo. O problema é que eu vejo sempre e para mim é sempre novo. Sempre novo. Porquê? Eu já não vejo a história. Eu estou a olhar para aquilo e estou a dizer, e volto para trás e digo assim, peraí, ele entrou por aquela porta, dá 10,
mas ela está colocada em tal sítio. Como é que o gajo vai resolver o problema? Para onde é que ele passa a câmera? Mas espera aí, mas e a quarta parede? Como é que é? Mas então, mas se ela tem a luz vinda da direita, como é que ele resolve o problema quando cruza o plano? Pô, e agora como é que ele sai deste plano pormenor? A ação está em tal sítio, como é que ele vai fazer? Quer dizer, ou seja, eu estou ali a decompor Estás a ver o conteúdo, a forma. Eu não estou a ver episódio nenhum. Não é? Estou ali. Pronto, é o meu vício, é esse. O teu guilty pleasure. Pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou como telespectador? O que é nacional? Nossa. Ou internacional? Não sei, é muito complicado. O que mais me marcou, Talvez quando fosses mais novo, não sei, assim. Não, quando é mais novo, tudo marca, não é? Desde os desenhos animados ao Bonanza, como se costuma dizer. Não sei, é muito complicado, mas eu já vi trabalhos televisivos fabulosos. Depende do estado de espírito. Por exemplo, todos os anos eu fico deslumbrado com uma coisa que é chapa 15 para eles, mas que eu continuo a achar que é muito bem feito, que são os concertos de Natal em Viana do Austro. Aqueles concertos de Natal feitos exclusivamente na televisão são deslumbrantes. Mas se eu não estiver para aí virado, se calhar é outra coisa qualquer. Mas eu deslumbro-me com facilidade. Vamos à pergunta share. O que recomendas ver na televisão atualmente? Seriados. Principalmente os europeus. Os americanos é aquilo. A gente já conhece. Mas os seriados ingleses são deslumbrantes. Os franceses trabalham... As comédias francesas são... Concordo. E deixa-me dizer que eu acho que a RTP2 tem tido um papel muito importante, porque têm chegado séries nórdicas, espanholas... A responsável da RTP pela aquisição das séries estrangeiras é a Teresa Paixão, que é a diretora do Canal 2, a minha diretora. E vai continuar nestas diretorias temáticas, e eu acho que ela deve fazer um trabalho fabuloso. Além de mais, estamos a falar do caso de uma pessoa que lá está, produtora, fez toda a sua carreira como produtora, começou como produtora estagiária, foi responsável dos infantis da RTP. Toda a gente se lembra da Rua César, toda a gente se lembra. Devemos tudo isso a ela. E agora como diretora do Canal 2 e dos seriados estrangeiros, que é fabuloso. Mas não aconselho. Seriados ingleses, os franceses as comédias, os seriados espanhóis já têm muito nível e os nórdicos são fabulosos. Os nórdicos são muito bons. Para terminar, a pergunta zapping. Qual o futuro que vês para a televisão? Já falaste um bocadinho sobre isso. Exatamente. É um futuro a curto prazo mau, em queda, em pura de decadência, vai continuar a cair, mas faz parte do ciclo da vida. Vai cair para depois se erguer novamente. Estamos a passar por um momento bastante conturbado, principalmente em termos criativos. Espero que estejamos cá, os três, para ver esse levantar. Vamos, de certeza. Esse erguer da Fênix. De certeza. Pedro, foi mesmo um gosto ouvir as tuas histórias e gravá-las, sobretudo. Não houve muitos disparados? Não, nenhum. Foi uma aula. Obrigada. Gostei muito. E pronto, e agora vemos, nem que seja na Torre Eiffel. Exato. Ou na Câmara. Que eu nunca pisa. Mais podemos aumentar a dificuldade. Então, pisa. É combinado. Obrigada. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição são da Gabriela André.